Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao podcast China para o Brasil. Aqui iremos trazer mensalmente assuntos sobre cultura, negócios, tecnologia, tudo relacionado à China. Eu sou a Daiane Mendes e apresentando aqui comigo também está a Tatiana Vieira. Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Nós fazemos parte da equipe China to Brasil. E para inaugurar esse programa, trouxemos a Elisa Fres, que é designer gráfica, educadora popular e atualmente estuda enfermagem. A Elisa criou o fanzine de filmografia selecionada chamado Kung Fu Girls Kick-Ass. Tudo bem, Elisa? Oi, Daiane, tudo bom? Prazer, eu agradeço demais você estar aqui com a gente para começar esse podcast. Estamos começando em belo estilo. E eu queria saber como que foi esse início de jornada como artista, como que você descobriu esse interesse pela ilustração, quais foram as suas primeiras experiências, conta tudo pra gente. Bom, primeiro é um prazer, né, estar aqui com vocês para falar de um tema que eu acho que é o tema do momento, né, com essas premiações todas que rolaram para tudo, em todo lugar ao mesmo tempo. Vamos lá, eu começo a fazer arte do jeito que eu entendo, né, que eu comecei a fazer arte. Eu já estava na faculdade de design, em 2007, que eu começo a fazer grafite na rua. E foi pintando na rua que eu comecei a desenhar, né? Eu nunca fui uma criança desenhadeira, né? Tem criança que desenha desde sempre. E eu não era essa criança, né? Eu comecei a desenhar para ter o que levar para a rua. E eu acho que juntando isso, né, com a faculdade de design, com esse desejo de botar coisas, né, no mundo, eu fui procurando outras formas também, né? A última grande prática que eu tive foi com impressão, que foi um estúdio de serigrafia, né? Para quem não sabe, é uma técnica de impressão mais analógica, né? Que trabalha com telas para cada cor, é um lance. É a técnica que a gente costuma usar para imprimir camisetas, né, e tal. E aí foi nessa onda que surgiu a ideia de fazer o zine das mulheres protagonistas dos filmes de Kung Fu. E esse interesse pela cultura chinesa veio nesse período? Não, isso é uma coisa de criança. Fiquei tentando buscar, assim, né? Quando eu fiquei sabendo que ia conversar com vocês, fiquei tentando buscar como que começa isso, né, da cultura chinesa na minha vida. E aí eu fui lembrar de historinhas de criança, de princesas chinesas, então toda essa estética, né, tradicional da China, e depois um encantamento que me gerou uma viagem que minha avó fez para a China lá nos anos 90, ver aquelas coisas, aquelas lembrancinhas, aqueles papéis, aqueles jornais que vieram, assim, aquilo tudo já me enchia muito os olhos, né, quando criança. Sua avó foi para a China? Que legal. Ela foi no começo dos anos 90. O meu avô é apicultor, né, mexe com abelhas, cria abelhas, e eles foram para um congresso lá, né, então tinha toda essa coisa de ir para lugares muito diferentes e trazer coisas muito diferentes para a gente, numa época que, né, nem existia internet para um grande público. Era muito maravilhoso poder acessar essas coisas. É mesmo. A gente que é da década de 90, né, ter essas coisas muito lembrancinhas é muito nostálgico, né? É muito, e foi muito bacana, assim, porque, né, ela esteve em vários lugares, mas tem esse encantamento especial, assim, né, com a China, com a Ásia em geral, mas a China muito especialmente, né, sempre um flerte. Você falou sobre princesas chinesas, eu acredito que ter relação com Kung Fu vem a Mulan em mente, né? É isso, né, tem tantas histórias incríveis fora das histórias que a gente costuma ver, e a Mulan veio também, né, ali no final dos anos 90 e tal, para começar a trazer uma cara diferente para essa princesa, né, que a gente estava acostumado a ver. São princesas diferentes, né, da princesa europeia, da princesa inacessível. Não, são princesas que agem, né, são princesas de ação. Isso é muito, muito incrível.
Acredita que talvez tenha sido aí esse início da paixão por mulheres protagonistas no Kung Fu? Eu acho que Kung Fu sempre foi minha arte marcial favorita, né? Apesar de hoje praticar outras coisas, né? Hoje eu pratico Taekwondo, mas o Kung Fu sempre foi a arte marcial do coração. E é muito legal ver, né, o quanto tem mulheres que são mestras de Kung Fu em todos os estilos. E aí é interessante, né? Porque os filmes chineses de arte marcial, eles quebram um pouco com o que a gente se habituou a ver também, né? Nos filmes de ação, nos filmes de luta. A gente foi acessar, né, ao longo da nossa vida, e aqui no Brasil a gente acessou o Van Damme, no máximo alguns filmes do Bruce Lee que vieram para cá, né? Mas a gente perdeu, né, um pouco de ver essa coisa da mulher protagonista. E é uma coisa super antiga, assim, há décadas se faz filmes na China com mulheres protagonistas, né? Filmes de ação com mulheres protagonistas. Quando acho que a Dai comentou, né, que você meio que informou, né, pra ela que são filmes, assim, antigos, tipo, antes de 2000, assim, eu até tomei um susto, eu falei, como assim, né, tipo assim, acho que essas informações, primeiro, que não chega pra gente, a gente nunca imagina, né, que tinha mulheres na década de 90 que faziam filmes de ação, né, e eram protagonistas, assim, é muito assustador pensar nisso, né. Se a gente pegar a Shaw Brothers, né, que foi a maior produtora, assim, desde os anos 60, eles começaram produzindo filmes já com mulheres protagonistas. A Chen Pei, se a gente for ver assim, a filmografia dela, tem filmes dos anos 60 ali que ela já era protagonista. E aí a gente olha para Hollywood pensando em super-heroínas há 10 anos no máximo, e olhe lá, né? Um pouco atrasados. Com o né, primeiro coisa Oscar toda. em 2023 ainda, né? É até bizarro. O primeiro Oscar em 2023, com tantas mulheres. E é muito maluco, porque essa pesquisa, assim, foi uma pesquisa super intensa. E eu fui atrás dessas mulheres, né? Poxa, a gente não consegue encontrar tanto material, né? Principalmente na internet e tal. E eu consegui encontrar essas, e depois que eu produzi tudo, eu fui encontrar muito mais. Tem muito mais mulheres do cinema, assim, que lutam e que são incríveis também. Eu acho que é por causa da fronteira mesmo, né? Um país muito diferente da nossa cultura, ele é muito distante de nós, né? Então, algumas informações elas demoram para chegar ou elas não chegam. Então, em muitos desses casos, a gente começa a ter, por exemplo, agora com Dorama, que a gente entende mais como é que funciona a cultura na Coreia. Então, eu acho que tem essa questão também de estar longe, de estar distante, ser uma cultura diferente. Mas eu sinto que tá mudando esse panorama, né? As coisas estão chegando mais até a gente, até por causa da internet também, né? Sim, sim, a gente tem essa questão geográfica, né, claro, mas a gente não pode também esquecer que a gente acaba tendo um monopólio, né, de Hollywood na distribuição de filmes. Né? Então, para você conseguir acessar esse cinema chinês mais antigo, que não, porque a China tem uma produção gigantesca, né, de cinema, que não é só o filme de ação. Os filmes de ação são os que estão no meu coração, mas né, tem filmes de arte sensacionais e tudo. E essa produção a gente acaba acessando mais pelas distribuidoras europeias, né? Quando muito, porque tem esse monopólio ainda, né? Hollywoodiano de distribuição. O que vai pro cinema mesmo, né? Para telona, né, sala de cinema, ainda é produção de Hollywood. A gente mal tem as nossas produções nacionais, né, nos cinemas. É como se Hollywood comandasse ainda tudo, assim, né? Estaria à frente, ou talvez seria um impedimento para essas outras obras chegarem até a gente. No caso, seria isso? Sim, o que a gente viu acontecer ali no final dos anos 70, no começo dos anos 80, nos Estados Unidos, foi a chegada de alguns desses filmes que iam para cinemas mais baratos, né? Então eram cinemas que o ingresso era mais barato, com horários diferentes, e aí é muito legal ver a influência, né, desses filmes na cultura ocidental também. Né? Como esses cinemas eram mais acessíveis, então era uma galera mais do gueto que ia para assistir esses filmes,
e começavam a ver aqueles movimentos, né, das lutas e tal, aquelas atrizes, aqueles atores fazendo coisas magníficas, filmes de fantasia, né, um negócio sensacional. Isso acabou influenciando muito, por exemplo, o movimento hip hop, né, nos Estados Unidos. Os passos mais tradicionais, mais antigos do break, ali dos anos 70, anos 80, tem muita influência desses filmes de Kung Fu. Nessa época, o que acontece? Hollywood começa a trazer alguns desses atores, né, para os Estados Unidos. Foi nessa que o Bruce Lee veio e tudo mais. Então é interessante, né, ver isso. Poxa, quando chegou, o que chegou influenciou e influencia até hoje, né? Exatamente, tanto que a gente começou a ter mais contato agora. Antes, Kung Fu era sempre relacionado ao Bruce Lee, ao Jackie Chan, era sempre essas figuras bem carimbadas, né, do cinema chinês. Exatamente. E tem umas ondas, a gente teve algumas ondas, né? No final dos anos 90, começo dos anos 2000, a gente teve ali também, né, depois do Matrix, que teve uma galera das coreografias do cinema chinês que vieram para a produção do Matrix. Então a gente teve uma onda de filmes de fantasia também, né, vindo, que foi O Tigre e o Dragão, O Clã das Adagas Voadoras, Herói. Foram filmes que explodiram, assim, também, né, no Ocidente. Mas sempre, essas ondas sempre vêm mais discretas ou muito adaptadas, né? A gente vê um pouco as tentativas do Tarantino de trazer um pouco disso para cá, com o Kill Bill, principalmente, que tem uma série de homenagens a filmes clássicos do Kung Fu ali no Kill Bill, tem umas referências sensacionais, mas ou dessa forma, né, feita por um ocidental, ou uma explosão discreta, como foi, né, nessa época do Tigre e o Dragão e o Clã das Adagas. É verdade, Kill Bill é uma obra incrível, mas realmente, né, para uma pessoa totalmente ocidental, né, que tá ali fazendo o papel principal. E é sempre isso que acontece com Hollywood, né? Eles pegam essa cultura, americaniza ela e faz o filme. Agora, acho que com os streamings a gente consegue ter mais acesso, né, com dessas obras alemã, chinesa, coreana, italiana, né? E a gente consegue ter mais essa cultura real, né? Não essa americanização dela. Exatamente. Há alguns anos, a Netflix dedicou a trazer muitos filmes dessa produtora que eu comentei, né, a Shaw Brothers, que era a maior produtora da época, e trouxe vários filmes, assim, de repente eles sumiram do catálogo também, mas o YouTube é muito legal para encontrar, tanto da Shaw Brothers, quanto uns filmes muito lado B, umas coisas super antigas, o YouTube ainda dá um espaço para isso, né? Outros fãs estão dedicados, né, a subir coisas e tudo mais. Bom, vamos voltar um pouquinho para o seu zine e eu quero saber como que você decidiu criar, quando que veio, qual foi a inspiração, como que surgiu esse projeto? Então, o zine, ele faz parte de um kit maior, assim, né? Porque a ideia não era só falar sobre as mulheres, mas era também trazer um pouco do design, né, da estética ali, dos cartazes da época e tal, cartazes de lançamento dos filmes. Então foi uma pesquisa também de design, que foi muito gostosa, assim. Então o kit completo, assim, desse projeto é um cartaz, né, com todas elas, e o zine e um patchzinho para você colocar na sua roupa, na sua mochila, que era uma coisa meio de, tipo, eu sou uma delas, sabe? Se sentir um pouco como parte disso, assim, e levar consigo como inspiração pro cotidiano mesmo, pro dia a dia, né? Essa coisa, então. E aí eu queria fazer um zine, porque eu acho que é isso, assim, são filmes difíceis de encontrar, é um material que, pelo menos, né? Bom, em português nem se fala, mas em inglês é muito difícil também de encontrar, né? Material escrito, enfim, biografia, né, a filmografia dessas mulheres e tal. Então eu falei, não, acho que
preciso pelo menos dar uma direção para a galera que tem vontade de conhecer mais, né, sobre isso. Não, e é muito bacana essa questão de se identificar, né? Trazer uma questão de empoderamento também, né? A pessoa se sentir fazendo parte do Kung Fu é muito bacana também. E qual a mensagem que você quis transmitir, Elisa? Se a gente pensar que a maior parte dessas mulheres nesses filmes, elas não são só lutadoras, né? Elas são, diferente desse estereótipo da super-heroína, né, ocidental, que é só salva o mundo, é o trabalho dela, a vida dela é salvar o mundo, né? Essas mulheres, elas cultivam a terra, elas cuidam da família, elas, né, trabalham com o comércio ou com tecelagem, né? Elas têm trabalhos comuns, vidas comuns, e a luta é parte da vida delas, né? Então muito dos enredos tem a ver com a defesa do seu território, com a defesa do seu lugar, do seu povoado. E eu acho que pode muito bem entrar no nosso cotidiano, né? Como uma grande metáfora da gente como lutadoras o tempo todo, assim, né? A gente tem que sempre arrumar um jeito de defender o que é nosso, né? Defender o que a gente construiu, e os nossos trabalhos e os nossos direitos sobre isso, sobre a gente mesma. Tem inúmeras cenas incríveis, assim, de autodefesa, né, do próprio corpo, de cenas de assédio, cenas de entendimento da mulher como uma coisa frágil que deve ser dominada, e aí colocam o Kung Fu para rolar ali, né, para se autodefender, para defender o próprio corpo. Eu acho que isso tem que ser muito inspirador pra gente, né? Com certeza, Elisa, com certeza uma mensagem inspiradora, né, para muitas mulheres que tiveram acesso ao seu projeto. Agora sim, eu estou um pouco curiosa, né, que você fez de forma totalmente independente, né, o Zine. E assim, eu queria saber como que foi o processo de criação, né, quais foram os seus desafios? Eu faço zine desde começo dos anos 2000, assim, né, produzo zines. E aí, como eu comentei com vocês, né, nessa época eu tinha um estúdio de serigrafia que era tudo feito de forma independente, na raça, toda a produção mesmo, desde esticar telas, aí produzia arte. Então eu fazia parte de todas as etapas, de todos os processos, assim, né? Nessa época eu estava super imersa nessa pesquisa, eu me dedicava a assistir pelo menos um filme por dia. Me perguntam, né, você assistiu todos os filmes do Zine? Não consegui, porque eu não tive acesso a todos eles, mas muitos dos que eu coloquei aí são filmes que eu quero muito assistir ainda, eles estão aí quase como post-its, lembretes para eu conseguir assistir algum dia, mas boa parte deles rolou, eu encontrei, né, por aí de muitas formas. E aí essa produção é isso, assim, né, toda, desde a pesquisa até o design, aí a impressão, a dobra, o recorte, a embalagem, de todos eles, a venda, que era sempre venda direta. Então eu fiz todas as etapas do processo. Nossa, deve ter sido assim um grande desafio mesmo, né? Mas você acredita muito que valeu a pena, né? Valeu muito a pena. Para mim é um projeto gigante da minha vida, assim. Eu amei fazer isso. Se você me perguntar quanto tempo levou para ficar pronto, eu pensar só na parte, né, final, assim, né, desse processo do design, da impressão, da embalagem, sei lá, 2 meses, 3 meses, mas foram 2 anos assistindo muito filme, olhando muito para isso, depois pensando quem que eu ia conseguir colocar ali, aí descobria uma mulher nova ali, ia assistir os filmes, ia procurar fotos. Encontrar fotos dessas mulheres é dificílimo, gente, dificílimo. Eu imagino, porque, né, como a gente faz parte da equipe da China to Brasil, né, e a gente cria conteúdo, né, e a gente vê a dificuldade que é para a gente encontrar informação, enfim, várias informações. Às vezes a gente quer criar um conteúdo assim, às vezes a gente vê essa dificuldade, sabe? De encontrar informação, de encontrar imagens. Então, não deve ser assim, não tão difícil quanto foi o seu processo, né? Mas acho que a gente também entende um pouco, assim, né? Pelo fato da gente produzir conteúdo, né, sobre a China, sobre a cultura, né? Enfim, a gente percebe mesmo que tem essa dificuldade
encontrar, né, informações, recursos, enfim. Não, e por isso que é tão legal, né, esse projeto de vocês com a China to Brasil, porque é mediar, né, essas informações que são super difíceis, e agora a gente consegue encontrar coisa em português, tem um podcast falado em português, né, sobre cultura chinesa, isso é muito legal. Verdade, obrigada. Bom, ainda sobre o seu zine, conta pra gente o que você acredita que essa representação das mulheres nas artes visuais, como ilustração, quadrinho, né? Tem N trabalhos aí de mulheres protagonistas também. Como você acredita que pode impactar a maneira como as mulheres são vistas na sociedade? Eu acho que mulheres artistas tendem a produzir personagens, mulheres que são as mulheres que a gente se identifica, né? E aí, nesse aspecto, assim, eu acho que é muito importante que a gente tenha muitas feiras independentes, né, de venda de material, de troca de material, de quadrinhos, de fanzine, porque a gente sabe que as grandes editoras, né, não têm a mesma atenção em todos os âmbitos da sociedade. As mulheres são menos bem remuneradas, né? Então esse corre independente das feiras, dessa produção independente é muito importante para chegar em outras mulheres e inspirar principalmente meninas jovens a começar a produzir arte, a começar a criar suas próprias personagens, né? Inventar novas formas de caminhar a vida e se entender no mundo de uma forma diferente, né? Com certeza. E principalmente essa representação do Kung Fu, de como você mesmo falou, autodefesa, além de ser um esporte que faz bem para a saúde, mas também com os perigos que a gente sabe que ser mulher na sociedade traz, saber Kung Fu é uma questão de sobrevivência também, né? E talvez levar isso para meninas, jovens e despertar, né, essa sensação é bacana por conta disso também. Sim, eu levei muito tempo para começar a praticar artes marciais. Não é uma coisa que eu fiz desde criança, nem desde adolescência, né? É uma coisa da vida adulta já. Porque quando você é adulta, ninguém mais pode te falar que isso não é coisa de menina. Porque sabe? E chega um pouco disso, né? Então, que a gente se inspire muito nessas mulheres. Porque é coisa de menina sim. Com certeza. E falando das atrizes, qual que é a sua preferida? Tem algumas? Tá um top 3, um top 10? Eu acho que não dá pra não falar que a Michelle não é a minha favorita, né? A Michelle Yeoh, que tá aí maravilhosa, tá arrebentando, bombando muito em todos os lugares. E acho que... literalmente em todos os lugares. Todos os lugares, em todos os multiversos. Ela é de longe suprema, né? A gente não tem nem como pensar o contrário. Mas além dela, acho que eu colocaria 2 nomes assim que eu acho que são importantes. Uma delas eu já falei dela hoje, que é a Cheng Pei-Pei, que tá fazendo filmes de Kung Fu desde a década de 60, assim, e protagonista maravilhosa. Até, né, a Dani comentou da Mulan, eu acho que foi uma baita homenagem, assim, colocarem a Cheng Pei-Pei para fazer uma personagem na Mulan também, no filme que lançaram aí há alguns anos, tem uns 2 ou 3 anos, né, que lançaram um live action da Mulan. Isso mesmo, tem uns 2 anos. E aí ela faz uma personagem ali, agora eu não vou lembrar o nome da personagem, mas enfim, vale assistir, porque é filme sobre a China com todo o recurso, né, visual, assim, que a Disney pode oferecer. Eu acho que é uma bela porta de entrada. E eu queria falar da Ziyi Zhang também, que é uma mulher que fez um monte de filmes incríveis, inclusive fez O Tigre e o Dragão, fez O Clã das Adagas Voadoras, fez O Herói, né, que foram os 3 grandes filmes ali do começo dos anos 2000, e é uma mulher de feições extremamente delicadas, que o senso comum diz que não é uma mulher que luta, uma mulher que faz essas coisas brutas, mas ela é uma baita lutadora, assim, ela tem cenas maravilhosas, inclusive no Tigre e o Dragão ela tem uma cena incrível lutando contra vários homens num bar, que é inspirada num filme da Cheng Pei-Pei, um filme deixa eu ver se eu encontro o ano dele aqui, que é o Come Drink With Me,
de 66. Também tem uma cena sensacional da Chang Pei-Pei lutando contra vários caras num bar, assim, muito bom essas cenas. Caracas, é da década de 60, né? É da década de 60. Nossa, hilário isso, é muito hilário. Imaginar que essas informações, muita gente não sabe, né? Muita gente não sabe mesmo. Eu mesmo não sabia, tô até um pouco assustada. É Mas muito muito louco, legal. né? Porque a gente começa a pensar também em como a mulher é vista no Ocidente e como a mulher é vista no Oriente já há muito tempo, né? A gente começa a pensar bastante assim sobre a nossa cultura e a nossa sociedade, né? Pensar que na década de 60, que a gente mal tinha informações e direito ao voto, ainda tinha mulher protagonista lutando, né? E não faz tanto tempo. Ao mesmo tempo que parece que faz uma eternidade, não faz tanto tempo, né? Não faz tanto tempo, são poucas décadas, né? E como a gente tá para trás nisso ainda, né? Descobrindo isso agora. Exatamente. Eu acho que a gente acha que faz muito tempo justamente pelo fato da gente estar atrasado, né? Pelas coisas acontecer só agora, a gente fala, nossa, aquela época, acho que é justamente pelo motivo de a gente estar bem atrasado nessas questões, né? Bom, falando em Michelle, depois do Oscar de 2023, você acredita que os filmes vão começar a ter mais espaço no cinema internacional? Eu acredito que eles já estavam tendo, mas você acha que agora começa mesmo? Então, como você falou, né, a gente já vinha aí há alguns anos olhando uma visão diferente de Hollywood para os filmes orientais, né, principalmente os coreanos. A gente teve o Parasita, né, teve um estouro, assim, né, além dos doramas, claro, que estão nos streaming todos. Eu espero que seja o momento da gente aprender, pelo menos, né, com esse cinema de luta com mulheres protagonistas, porque eu acho que dá pra gente acessar essas coisas antigas. Eu espero que seja o momento, né, da gente acessar esses filmes mais antigos, de conhecer produções mais atuais e de, quem sabe, né, trazer mais mulheres também para esses lugares que têm recurso, né, para produção de cinema, como a questão do Mulan, né, que eu falei que a Disney produziu, que querendo ou não, tem recurso, mas vamos lá, vamos manter. Quem são os diretores e as diretoras que são boas nisso, que são bons nisso? Quem são os atores e as atrizes de lá, que, né, vamos investir nisso e tal. Eu espero que seja esse momento agora, né, com esse monte de prêmio super merecido. Você falando de Mulan, durante as nossas pesquisas, encontramos que tem uma animação chamada Mulan Kung Fu Mulan, alguma coisa assim. E é uma animação recente, de 2020, assim. Sério? É, bem bacana. Incrível, eu vou E é procurar isso chinesa, agora. né? É uma animação chinesa, Sim, né? sim, é uma animação chinesa. Que sensacional, eu vou muito atrás disso. Puxando assim nesse assunto assim de filmes, né? O Elisa, eu queria, né, te perguntar assim, tem algum filme da sua seleção, né, para você indicar, pessoal, um seu filme preferido, talvez algum que esteja no seu zine que você assistiu e falou, não, eu preciso indicar esse filme, as pessoas precisam assistir isso. Eu acho que eu indico para quem não assistiu, para quem não conhece, né, esses filmes do começo dos anos 2000, que foi esse estouro sensacional. O Tigre e o Dragão, sem dúvida alguma, eu acho que é um filme gigante e que tem uma linguagem que eu digo cinematográfica mesmo, né, mais palatável para a gente. Eu acho que é uma boa introdução. E o Clã das Adagas Voadoras também, nessa onda, é um filme lindo, assim, né? Tem cores incríveis, uma fotografia sensacional, então, histórias muito boas também. E eu quero deixar, já que eu indico o Tigre e o Dragão, eu quero deixar a indicação também do Come Drink With Me, que não tem nome em português, que é de 66. Eu acho que é possível encontrar no YouTube. Tem alguns canais que eu acho que conseguem encontrar, que é com a Chang Pei-Pei. Acho que essas são as minhas indicações. E claro, quem não assistiu Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, assista, porque a Michelle tá maravilhosa. É um filme que, para mim, é uma grande homenagem à carreira dela. Assim. Tem uma série de referências mega legais de filmes dela também, né, ao longo do filme.
É super indicação também, para quem não viu ainda. Bacana, Elisa. Você hoje está estudando enfermagem. Como que foi essa transição de artista para a área da saúde? Você ainda continua nas horas vagas? Como que você equilibra? Essas duas áreas são tão distintas, né? Não, eu brinco que eu me aposentei das artes. Me aposentei, estou vivendo uma nova vida. Ah, não. Como assim? Mas para mim era um caminho quase natural, assim, até meio óbvio, apesar das pessoas acharem muito maluco, né, que eu tenha ido para enfermagem, assim. Mas eu fui educadora durante muitos anos, durante uns 12 anos da minha vida eu fui educadora e trabalhei com arte e educação, trabalhei na área social, né, na área da assistência social como educadora. Então, para mim, a enfermagem acaba sendo uma continuidade disso, assim, né? Eu vejo a enfermagem como a educação em saúde. Então, apesar de parecer muito maluco, para mim é uma continuidade natural até, sabe? E você consegue usar no dia a dia? Pensando assim, parece que não tem muito, né, a ver, mas você ainda usa? Uso dos meus saberes prévios na enfermagem. Eu acho que tem muito das habilidades manuais que a gente vai adquirindo como artista, né? Isso acho que a mão funciona já como artista, a organização da arte está muito presente ali também, né? Não dá para ter bagunça. Quando você está usando um monte de tinta, não dá para ter bagunça. Quando você está ali, né, fazendo um procedimento de enfermagem também, não dá para ter bagunça. Eu sinto que o meu corpo se comporta muito como o corpo de uma artista marcial quando eu estou praticando enfermagem também. O condicionamento físico, a agilidade das artes marciais, para mim, também tem sido super importantes, assim, na enfermagem. Não consigo me ver sendo enfermeira hoje sem ter feito tudo que eu fiz antes na minha vida, sabe? Uma coisa leva a outra, né? A gente sempre acaba usando uns ensinamentos em algum momento da vida, né? Sim, sem dúvida. Bom, eu acho que é isso, Elisa. Queria agradecer muito a sua participação aqui com a gente. Foi incrível começar esse podcast com um tema tão gostoso de conversar e você trazer todas essas informações, né, para que todo mundo conheça e saiba o quanto o cinema chinês é muito rico, é muito bacana isso. Muito obrigada. Se você quiser apresentar suas redes sociais, para quem quiser conhecer o seu trabalho, fique à vontade, pode falar. E muito, muito obrigada. Eu agradeço demais esse convite. Eu peço desculpas se eu tiver falado muito, porque é um tema que me encanta. Eu acho que provavelmente o meu tema favorito de falar. E foi muito gostoso falar sobre ele aqui, lembrar desse processo, né, que foi produzir o Zine. Atualmente, eu não estou em nenhuma rede, né, com o meu trabalho. Se alguém quiser procurar o LabTorp, até para encontrar algumas referências da pesquisa, o LabTorp era o meu estúdio de serigrafia, então acho que no Instagram dá para encontrar ainda lab.torp, lab mudo, né? lab.torp. E aí, quem quiser procurar lá, dá para ver algumas cenas de filmes, dá para ver alguns cartazes desses que foram referência para a produção desse kit. E acho que é isso. Tá parado, né? Porque agora eu sou uma aposentada das artes, mas acho que ainda tá lá no ar. Já tô te seguindo lá, já vi que tem muito trabalho bacana, assim, pra quem quer conhecer, tem muita informação. Você deixou um legado bacana aí pro pessoal ver. Então é isso. Se vocês quiserem encontrar a China to Brasil além do Facebook, né, da nossa comunidade, estamos também no Instagram, no LinkedIn, no YouTube, @China to Brasil. E o Facebook é @C2BIESH. É isso, pessoal. Esperamos que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Fiquem ligados que em breve traremos mais China para o Brasil.